Aqui nós defendemos a economia de mercado e a propriedade privada. Seja bem-vindo ao podcast Mises Brasil, com Adriano Paranaíba. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Instituto Mises Brasil, mas também bem-vindos ao podcast da Roundabout, que é a Rádio Roundabout. Você sabia que o Instituto Mises Brasil não tem só um podcast? O Instituto Mises Brasil, daqui a pouco nós vamos ter uns 35 tipos de podcast aqui. O negócio não para, meu amigo. Aqui nós é bruto e, não sei se você sabe, nós temos esses 2 podcasts que são produzidos pelo Instituto Mises Brasil, que é o tradicional podcast Mises Brasil, e temos também a Rádio Roundabout, que também traz temas bem mais libertários do que austro-libertários. Então, assim, a gente está tentando realmente desenvolver alguma coisa legal. E para esse episódio que nós estamos juntando essas duas iniciativas do Mises Brasil, até mesmo para você que conhece a Rádio Roundabout e não conhecia o podcast do Mises Brasil, também conhecer, então a gente está fazendo esse episódio que vai ser divulgado nos 2 canais, mas a ideia é sempre ter conteúdos bem distintos para você também ter uma audiência aí nos 2. E hoje nós vamos falar do tema que tá a mil, né, galera? Tema que tá bombando, todo mundo tá falando desse tema, né? Todo mundo já pôs o seu jalequinho de especialista em política econômica internacional, de comércio internacional. Todo mundo tá falando que é as tarifas do Trump, né, meu amigo? O pau tá quebrando, a briga tá feia. E a gente tá vendo aí liberal falar umas coisas malucas, nós estamos vendo comunista falar coisa mais maluca ainda, né? E para discutir esse tema, trazer ele nada mais, nada menos que o presidente do Instituto Mises Brasil para bater um papo com a gente, para a gente falar sobre essa guerra comercial e livre comércio. Vamos lá, Sérgio Albrecht, muito bem-vindo. Como é que você tá, cara? Tudo bem, Adriano? Ó, show de bola, né? Show de Podia estar bola. melhor, né, velho? Porque pra mim o problema não é nem eu acho que é geral isso, eu acho que eu tô quase falando isso todo episódio, né? O problema não é as notícias que a gente quer comentar, é como a gente vê as pessoas reagindo a essas notícias, e pessoas que a gente até então achava que tinha um entendimento ali de como que funcionam as coisas, começa a dar umas opiniões meio maluca, né, Sérgio? É uma constante isso, né, Adriano? E até a gente começa a ver. É engraçado esse tema das tarifas, a gente começa a ver, então, o pessoal da esquerda meio que descobrindo a teoria das vantagens comparativas de David Ricardo e trazendo para discussão e falando: não, nós precisamos do livre mercado agora, o livre comércio. Nossa, o Trump nunca ouviu falar dos benefícios do livre comércio, então vamos lá. Então, não, fica umas loucuras totais aí, e daí, assim, eles estão pagando de liberal agora, mas não são liberais, então, realmente gera uma confusão gigantesca, acho que tanto no grande público, na mídia em geral que você está vendo, e economistas perdidos aí, talvez, nessa análise, fazendo, acho que em muitos momentos uma análise rasa demais do que é que está acontecendo. Isso, mas não vamos antes da gente descer o sarrafo nessa galera, antes da gente bater na galerinha, vamos mostrar a nossa opinião, vamos falar o que a nossa teoria austríaca, principalmente mais do que o libertarianismo, mas principalmente a teoria austríaca de economia, né, o que a escola austríaca de economia fala sobre esse ponto, e fazendo uma análise também, porque não é só uma questão econômica, é uma questão geopolítica também. Mas vamos lá, Sérgio, eu quero ouvir qual que é a tua análise, primeiro fazendo aí uma leitura de como a coisa desenrolou, né? Então o Trump, ele assume o governo americano aí no começo do ano, e ele já chega sentando a bordoada, aumentando a tarifa para um mundo velho de gente, né? E muita gente aí questionando o Trump, como você disse, falando que ele é burro, que ele não entende disso e tal, né? Mas qual que é a tua análise sobre esse posicionamento do presidente Donald Trump? E aqui sem essa coisa de... Porque eu acho que, já atravessando um pouco você, mas eu acho que o problema é que os caras ficam escolhendo quem que eu gosto, quem que eu não gosto, e aí eu tenho que falar mal de quem eu não gosto e falar bem de quem eu gosto. Então, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que a gente podia esquecer essa questão e ser realmente realísticas, né?
Total, 100%. E a gente começa a ver essa torcida Flamengo-Fluminense aí o tempo inteiro de um lado e do outro, e o pessoal meio que assim, argumentação ad hoc, né? Então, os argumentos que agora a esquerda está utilizando para atacar as tarifas de Trump, eles não conseguem utilizar os mesmos argumentos para atacar outros tipos de impostos. E isso acho que é importante a gente estar falando. Mas acho que um disclaimer oficial que nós temos que dar, porque em geral, se a gente fizer algum tipo de ou inserir algum tipo de nuances na discussão sobre as tarifas, vem um monte de gente pegar e falar que nós defendemos tarifas, nós defendemos tais coisas. Então, assim, o primeiro ponto, nós, como libertários, vemos as tarifas como impostos. E os impostos, já por definição, por não serem transações voluntárias, a gente já vê como algo imoral. Você está ferindo direto a propriedade privada das pessoas. Então, o primeiro ponto, assim, o posicionamento alto-libertário, assim, o ponto de partida seria esse. Na análise econômica pura, o que a gente vê sobre todos os impostos e tarifas é a geração do tal peso morto na economia que a gente fala, e por mais que a gente possa, através da tarifa, defender alguma indústria nacional, então, vamos defender. Não, o Brasil não se pode importar carros, o que a gente tinha até o começo dos anos 90. Então, a gente defendia a indústria automobilística brasileira. E elas Ô, sofriam gente, benefícios. só fazer Diga. um disclaimer. Ainda é proibido importar carro usado, Exato. mas carro E tem tarifas novo grandes pode. ainda para E tem tarifa grande, importação isso, dos outros. Mas, isso. enfim, na hora que a gente está protegendo, essa indústria que está protegida, ela tem um benefício, não existe a menor dúvida disso. Mas os consumidores vão ser altamente lesados, e mesmo a arrecadação governamental das tarifas ainda não é suficiente para cobrir todo esse peso morto, toda essa destruição de transações voluntárias que gerariam benefícios mútuos, venha gerar. Então, do ponto de vista econômico, as tarifas, assim como todos os outros impostos, elas são problemáticas. Do ponto de vista moral, elas são roubo, não existe a menor discussão sobre o que está acontecendo. Então, o nosso primeiro posicionamento como libertários é assim, é uma oposição total a tarifas. O que isso não quer dizer que na hora que nós fazemos uma análise das condições geopolíticas, do que está acontecendo, assim, que a gente não consiga inserir um pouco de nuance nesse bate-papo. Senão é simplesmente a gente ficar na discussão do livro de economia do Samuelson, que vai conseguir falar isso. Eu estou falando assim, um livro de economia de esquerda, eu diria. Ele já vai entregar esse resultado para a gente. Então, acho que a gente tem que dar um passo a mais, Adriano, do que simplesmente falar, isso está gerando peso morto, a gente fazer aqueles gráficozinhos que você faz colorido, e daí você mostra o tamanho do retângulo que está em um, o tamanho do retângulo de outro. Sim, isso é economia básica, e eu espero que a discussão econômica vá além disso, Adriano. E aí, o que você falou é justamente porque lá na economia, que é a parte da microeconomia que ela olha o gráfico de um produto de um país, né? O que nós temos que entender é que você tem outros gráficos de outros países, vamos pensar só no mesmo produto, e os Estados Unidos tem um histórico de tarifas de importação muito baixas, né? Os Estados Unidos sempre teve um histórico de tarifas de importação muito baixa. Até para quem não sabe, a recessão americana lá da década de 30 foi causada porque eles criaram uma tarifa de importação, a Smooth-Weighted, né? Então ela acabou gerando um problema na balança comercial, por isso que virou recessão, aquela crise que poderia ter acabado rápido, igual a crise de 22 e outras crises que nós tivemos, né, Sérgio? Ela agrava fortemente o pouco de recuperação que estava surgindo da crise de 29, né? Deixa eu interromper o episódio aqui rapidinho, porque assim, que os austríacos oferecem a melhor teoria para compreender a economia, isso aí você já sabe, tá careca de saber, quem acompanha aqui o nosso podcast. Mas, por mais didática que seja a teoria austríaca, às vezes tem alguns conceitos que o pessoal se perde, alguns conceitos econômicos aí, que às vezes é difícil, principalmente para quem não tem uma formação na área de economia. Bom, eu tenho uma solução para isso. Conheça o meu curso Economia para Não Economistas. Um curso criado para explicar sem complicação esses conceitos econômicos e tentar explicar esse maldito economês. Então a ideia do curso é você entender de moeda, origem de inflação, forças de mercado,
consequência do intervencionismo e um monte de coisa que é importante para o dia a dia. O curso também oferece aulas voltadas para profissionais de outras áreas que demandam muito de economia no seu dia a dia. São 4 aulas especiais para médicos, advogados, pessoal do urbanismo e transportes e mercado financeiro. Acesse agora esse link que aparece aí na descrição do episódio e saiba mais. Economia para não economistas, agora de volta ao nosso episódio. Isso. Então, assim, você tem esse histórico de baixas tarifas nos Estados Unidos. Mas o que a gente vê no mundo é que todo mundo tem tarifas muito altas. E o Trump escreveu um livro lá, todo mundo tá falando desse livro lá dele, sobre a arte da negociação e tal, essas coisas. E o cara ficou milionário negociando. E eu vi um resumo muito interessante sobre, para não precisar ler o livro do Trump, qual que seria o resumo do livro do Trump? A arte da negociação do Trump se baseia em, você pega um bode, mete no meio da sala, enche o saco dos outros, e aí você tira o bode da sala e se consagra como herói, né? É isso a ideia do Trump. Então o que o Trump está fazendo é metendo um bode na sala, porque existem outros gráficos de outros países que as tarifas de importação são altíssimas. Seria isso, né, Sérgio? Seria um jogo geopolítico que o Trump está apostando. Sem dúvida. E é importante a gente lembrar que assim, os Estados Unidos é de longe, a economia mais aberta ao comércio internacional que existe. De longe. Se os Estados Unidos quadruplicar a tarifa média americana que em vigor, não estou falando agora depois que o Trump começou essas discussões, o quanto que vai levantar, se é 150 na China, se é 100, o que que é, mas estou falando assim, o que estava em vigor em janeiro, vamos pensar, o que estava em fevereiro ainda, antes de começar esse chamado tarifaço, se os Estados Unidos quadruplicar isso, os Estados Unidos continua sendo a economia mais livre do mundo, do ponto de vista do comércio internacional. Então, o que muita gente está falando, e daí eu discordo fortemente, falando assim, é um fechamento do comércio internacional, não é um fechamento de muitas coisas que já estão fechadas. Então, o Brasil, por exemplo, para a gente importar produtos americanos, as tarifas são altíssimas, não é à toa que a gente tem o iPhone mais caro do mundo. Não é à toa que toda vez que um parente seu viaja para o exterior, ele recebe aquela listinha de compras dos parentes, né? Traz um iPhone, traz um não sei o quê. Por quê? Porque é mais barato um cara, dependendo do produto, é mais barato o cara ir para os Estados Unidos, comprar e voltar. Quando a gente tinha, viu, Sérgio? Eu lembro quando a gente tinha o dólar, quando o câmbio era R$ 3 o dólar, muitas pessoas começaram a ter voo direto de Fortaleza a Miami. Era muito mais barato o pessoal de Fortaleza ir em Miami, comprar enxoval de bebê, comprar essas coisas, carrinho de bebê, comprar essas coisas e voltar para o Brasil com isso, saía mais barato do que comprar o mesmo produto aqui no Brasil com as tarifas de importação que a gente cobra dos Estados Unidos. Perfeito, não, eu conheço gente, mais gente, minha irmã inclusive fez isso ali por volta do ano de 2010, ela fez a mesma coisa, ela pegou e foi para Miami fazer o enxoval dela, e ela mora em São Paulo. Então, assim, hoje em dia, com esse câmbio louco da maneira que tá, a gente pensa, assim, nós 2 jogamos squash, sim, ainda é muito mais barato comprar uma raquete de squash nos Estados Unidos do que comprar ela já importada aqui no Brasil, devido às tarifas que tem, essa é a questão de ser metade do preço. A minha eu comprei lá, a última minha, comprei foi lá nos Estados Unidos, porque, cara, surreal, cara, é muito diferente, cara, é muito diferente o preço, é surreal. Então, esse é um primeiro ponto importante a gente pensar, assim, os Estados Unidos já é a economia mais aberta do mundo, se ele quadruplicar as tarifas, ele continua sendo o país mais aberto do mundo, tô falando, dado que ninguém venha recuar suas tarifas, tá ok? Lógico, tô falando do ponto de vista estático. Então os Estados Unidos vai lá, aumentou, multiplicou por 4, ele continua sendo o país com a economia mais aberta do mundo, e quando a gente fala de um fechamento dos Estados Unidos, ou um fechamento do comércio internacional, eu tenho problemas com essa expressão, porque você fala, cara, será que está aberto esse mercado internacional de maneira generalizada? A gente pode olhar e falar assim, nunca teve tanto comércio internacional. Beleza, nunca teve tanto comércio internacional, mas no Brasil a gente consegue importar muitas mercadorias, até a própria China, desde 2010, 2011, a gente vê a China cada vez fechando mais a importação de produtos, não a exportação. Logicamente, o modelo chinês é totalmente focado numa estrutura produtiva para exportar, né? Mas a gente vê mercados como a Índia, a gente vê mercados a União Europeia contra produtos americanos,
muito mais fechada que os Estados Unidos é. Então não é um fechamento que a gente está tendo. Talvez o que a gente vai em direção é um realinhamento do que é que a gente vai ter. Mas eh, eu não gosto da expressão fechamento, sendo que assim, o mercado já está fechado, principalmente para os Estados Unidos. E qual que é a relevância? Não é que a gente está fazendo uma discussão, escolhendo um país aleatório, um país dentre os grandes países, não. A gente está escolhendo o gorila de 400 quilos que tem ali no meio do É caminho. só o maior país É só o maior, mais economicamente. relevante, todos, assim. Então, a gente fala, o déficit do governo americano, assim, é o PIB do Brasil. O gasto do governo federal americano é quase 4 vezes o PIB do Brasil. Então, só para as pessoas terem uma noção da magnitude, o quão maior é o mercado americano do resto do mundo. Então, assim, é super relevante essa abertura, se a gente vier a ter essa abertura, tá ok? E o outro ponto que você estava comentando, assim, do livro do Trump, e o Trump é uma pessoa sempre que tá falando hipérbole, né? Sempre tá falando, sempre superlativos, tem nas frases dele, tudo isso daqui. E, cara, Super, super, super. tudo, tudo ele é super, tudo ele é o melhor, tudo ele vai fazer o máximo que pode ser feito, tal. E, cara, eu vi economistas liberais, principalmente na Espanha ou até mesmo no Brasil, falando, falando assim, não, o que eu mais me preocupo é essa retórica do Trump contra o livre comércio. E mesmo assim, a gente está em paralelo, a Europa não tem essa retórica. Mas o cara fala assim, mas ele admite que, de fato, a Europa é muito mais protecionista. Então também é pegar um pouco, sair do nível do discurso puramente retórico que acontece na TV, que talvez seja negocial, e o que está acontecendo, e pensar o que acontece de fato. Porque na hora que você fala para mim que você está mais preocupado com o discurso, com as questões estéticas do Trump, do que com o protecionismo europeu, assim, por mais gênio que você seja na economia, por mais libertário que você seja, Você é um assim, arrombado, você é um é, bosta. você está trazendo nada de nuance para a discussão do que você está querendo olhar Muito, lá. muito pelo contrário, né, Sérgio? Você está reduzindo a importância da economia na discussão, né? Exato. Por exemplo, quando falaram lá que o Brasil iria fazer reciprocidade às tarifas do Trump. Então a gente Aí tem que abaixar, né? Mesmo ele eu aumentando, a gente tem que pensei, abaixar, eu então. pensei, eu falei assim, então nós vamos abaixar, né? Porque a gente é muito maior do que o Trump tá metendo no Brasil, o Brasil ainda cobra mais. Mas depois me falaram que não, Adriano, não, na verdade é reciprocidade em aumentar. Eu falei assim, mas vai aumentar mais? Você tá louco, velho? Aí eu fiquei triste, que eu falei assim, não adiantou, né? Você vai aumentar mais o Brasil, e aí que continua ainda mais baixo a tarifa do Trump em relação ao que a gente cobra dos caras, né, velho? Então, se a discussão vai ser essa do nojinho estético de como as coisas são faladas e não dos fatos concretos que estão acontecendo, essa discussão me parece uma discussão puramente política, é populismo político, é você querer trazer pessoas para o teu lado e hum, e muitas vezes a gente tá vendo, assim, as pessoas que fizeram o L, e eu tô falando aqui de economistas ditos liberais ou políticos ditos liberais, que fizeram L, e daí eu tô falando não só no Brasil, mas fizeram L nos Estados Unidos, fizeram L na Europa, ou seja, não com relação às eleições brasileiras, mas com as suas eleições locais. Esquerdaram, né? Os caras que canhotaram. Canhotaram, e daí eles vêm agora falar, que é o que a gente estava conversando lá no começo. É um absurdo isso, o Trump não sabe do que está acontecendo no comércio internacional, as vantagens do comércio internacional, do free trade. Ele não sabe que existe toda uma tradição, desde Adam Smith, depois David Ricardo, não sei o quê, e vem falar bonito, assim. É, é, o o que eu tenho dito para as pessoas é que, assim, eles não me parecem pessoas sérias. Porque esses mesmos argumentos que eles estão utilizando para o comércio internacional, eles valem, por exemplo, para baixar o IVA, né, o Imposto sobre Valor Agregado, que a gente vai ter, o ICMS, o IPI, o que quer que seja, aqui no Brasil, quais seriam esses impostos sobre o consumo, que seria 100% análogo do que o imposto de importação, que ele é sobre o consumo. Então, também a gente está destruindo trocas voluntárias, o trade que vai ter, o comércio que vai ter. Se o cara quer falar pra mim que ele é contra o tarifaço do Trump, ele tem que ser, para ele ser minimamente honesto, ele tem que ser contra o Mercosul, por exemplo.
você é contra o Trump, então você tem que ser contra o Mercosul, porque o Mercosul, essa ideia de blocos econômicos é anti-livre mercado. É um bloco se protegendo, só consumindo produtos ali da galera e se protegendo dos demais. Então, assim, o pessoal fica dançando, fica equilibrando pratos, Sérgio. O pessoal fica equilibrando pratos e a coerência vai embora, né, dessa rapaziada. E o que eu queria te perguntar, avançando um pouco aqui na nossa discussão, para a gente não ficar só esculachando os outros, mas vamos esculachar o Trump aqui. Muita gente tem falado que o Trump está usando isso em busca de uma reindustrialização dos Estados Unidos. E eu vejo muita gente falando assim, cara, você não vai conseguir fabricar um iPhone no mesmo preço que o chinês fabrica. Então, assim, o próprio americano tá achando ruim um pouco. Tem um monte de stand-up comedy que o pessoal falando assim, pô, você vai fazer o iPhone aqui nos Estados Unidos, ele vai ficar uma fortuna. Você acha que é válida essa discussão? Você acha que o objetivo é esse também ou não? Ou como é que você vê a interferência disso no mercado interno americano, né? Esquecendo um pouco a geopolítica, mas principalmente assim, será que vai realmente trazer uma reindustrialização americana? E será que isso vai ser bom ou não? Ou se não vai. Desenrola aí pra gente esse ponto. Então, o Trump é ele mesmo, pessoa física, assim, desde quando ele era simplesmente um bilionário, um empreendedor, simplesmente um bilionário famoso ali. A gente tem entrevistas dele ali no final dos anos 80, começo dos anos 90. Nos anos 80, então, falando com relação ao Japão, né? O Japão, que era a grande questão de importação e exportação nos Estados Unidos. E ele sempre se mostrou um entusiasta, entre aspas, das tarifas, principalmente para esse ponto de talvez reindustrializar o país, trazer mais competitividade e tal. E esse é um dos pontos que está sendo falado por algumas pessoas próximas a ele, lá, o Peter Navarro mesmo, a gente vê ele fala disso o tempo inteiro. Só para a audiência entender, quem que é o Peter Navarro? Só o pessoal ver quem são as pessoas, porque o pessoal também acha que é o Trump sozinho, acha que os Estados Unidos é tocado pelo Trump sentado lá na sala oval e ele toca o terror. O Donald Trump, no gabinete dele, no gabinete que eu tô falando, o corpo de ministros, que são secretários lá nos Estados Unidos, são chamados, né? Os secretários do departamento são os ministros, o Peter Navarro é um deles, que fala o tempo inteiro de trazer a industrialização para cá. E até quando você escuta, talvez, o secretário do Tesouro, que seria daí diretamente o ministro da Economia lá, o Bessent falar, ele fala de talvez, algo para a gente renegociar tarifas do ponto de vista internacional. A gente vê pessoas falando, talvez isso seja uma maneira de trazer muitas pessoas para mesas para a gente renegociar o sistema monetário internacional. E a gente tem até algumas outras pessoas que falam, não, é uma maneira da gente conseguir maior entrada de receita para o governo americano. E, não dá para saber perfeitamente qual que é o plano do governo americano, mas o que a gente tem visto é muitas pessoas falando assim, esses são todos, objetivos que, teoricamente, um contradiz o outro. Porque se você quer reindustrializar o país, você quer, na verdade, não importar. Se você quer não importar, você não vai levantar receita governamental através do uso de tarifas. Você reduz a importação, você vai ter menos receita, né? Perfeito. E daí, ao mesmo tempo, seria contraditório com relação a baixar tarifas no mundo inteiro, porque o teu objetivo seria não importar mesmo e seria estar aqui dentro. Então, o que eu tenho visto muita gente falar assim: "Cara, parece que esses objetivos são contraditórios entre si, e não tem uma estratégia única", e a gente não consegue saber qual que é a estratégia única, porque pessoas diferentes e influentes no governo do Trump falam coisas diferentes ou objetivos diferentes, tá. A minha visão aqui é que não necessariamente eles são contraditórios, porque eles são contraditórios se a gente levar tudo ao absoluto, ao binário 0 e 1. Então, ou a gente vai captar mais recursos do governo, ou a gente vai só focar na industrialização, mas a gente tem que lembrar que tudo acontece na margem. Então a gente pode reduzir um pouco
o comércio internacional, o comércio, desculpa, o déficit americano, que é por volta de 4% do PIB, o déficit de comércio internacional, pode se reduzir um pouco isso, ao mesmo tempo que você consegue trazer algumas indústrias para dentro, você consegue trazer, enfim, um pouco de receita. Então, ah, não necessariamente eles são contraditórios, eles parecem contraditórios quando a gente leva em consideração zeros e uns, binário, ou vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Mas na hora que a gente começa a olhar tudo na margem, a gente não precisa zerar o déficit, a gente pode reduzir o déficit. A gente pode aumentar um pouco a receita, não precisa aumentar gigantescamente a receita que está vindo. Às vezes você traz uma indústria que é mais interessante, mais estratégica, está nos Estados Unidos, do que fazer iPhone. É a margem. E por isso, aqui, ó, de novo, fazendo disclaimer para não pegarem o nosso corte, assim, a gente não tá falando que somos entusiastas de tarifas. Só tô querendo entender qual que é o plano do governo americano. O nosso objetivo aqui é entender o que que tá acontecendo. Para onde que a gente pode ir. Porque o que não falta é aquele primo seu de Pindamonhangaba que fica o dia todo no computador que tá falando que o Trump é um burraldo, porque então assim, tem alguma coisa por trás, não tá claro pra gente, né, não sai uma nota do governo falando assim: "Ó, nós vamos fazer isso por causa disso". Até acho que eles não fazem isso para não atrapalhar a real estratégia, e aí a gente fala aqui de teoria das expectativas adaptativas, um monte de coisa que o pessoal trabalha nessa lógica, né. O plano real foi mais ou menos desse jeito, né, Sérgio? O pessoal foi mudando ali a lógica e implementou o plano real e muita gente nem sabia que o RV ia virar moeda e tal. Então, assim, isso são estratégias para você ter um sucesso e a gente não sabe qual que é, por isso que a gente tá aqui, eh, divagando um pouco sobre o que é que a gente acha que o Trump e o seu corpo de secretários está pensando, né. Perfeito. Então eu acho que a gente pode ter mudanças na margem, em todos esses pontos que a gente está falando. As questões monetárias, logicamente, são mais complexas, mas as outras 3 questões que a gente está falando, então assim, talvez uma renegociação de tarifa com o mundo inteiro pode vir a ocorrer. Não sei, talvez como essa questão com a China, mas com o resto do mundo me parece que é óbvio que ele está buscando o uma negociação de abaixar tarifas, os produtos americanos poderem começar a chegar nesses países de maneira que eles não podem chegar hoje, né. Talvez ele aumentar um pouco de revenue, de receita para o governo americano, pode ser que venha. E a volta da indústria, e aqui também, eu acho que eu vou pegar não uma tangente, mas aqui, esse é o ponto principal que a gente vê, economistas liberais, criticando o Trump. Fala assim: "Não, se os Estados Unidos foi para uma economia total de focada no serviço, na exportação de serviços, nisso daqui, e jogou a indústria para fora, isso são as vantagens comparativas de Ricardo total acontecendo no dia a dia". E daí aqui me parece que, assim, é uma ingenuidade de achar que a estrutura produtiva que a gente tem hoje, ela é 100% fruto do livre mercado e ela não tem nada a ver com acordos supranacionais de gerenciamento direto desse comércio. Então, assim, a gente tem que voltar um pouco e entender como que a gente chegou aqui. Eu não tô falando que a gente consegue falar exatamente como deveria ser o mercado americano, a produção do mercado americano, mas a gente consegue ex ante falar assim: "Não é fruto do livre mercado esse mercado". Exato, exato. A indústria por exemplo, quem fala isso muito bem é o professor Per Byland, nosso amigo Per Byland, elegante, sempre bem vestido, sempre arrumadinho, né, a gente ainda chega lá nesse nível dele, mas no livro ele tem um livro dele que ele fala muito bem isso: "Ó gente, o mercado internacional", por exemplo, aquelas imagens que a gente vê de uma indústria com um monte de gente costurando roupa lá na Indonésia, nesses outros países e tal. Isso aí não é resultado do livre mercado, isso é resultado porque tinha muita tarifa, muito custo, muito imposto na Europa, e aí você teve que fugir dali então foi uma fuga da falta do livre mercado europeu por excesso de tarifas e tal. Então, ele faz um desdobramento, eu acho que o nome do livro é The Seen, the Unseen and the Unrealized, né, um livro muito bom, recomendação que a gente sempre faz para os nossos alunos aqui da pós-graduação do Instituto Mises, né, Sérgio. Então assim, não é assim, hoje nós vivemos uma globalização resultada de muitas tarifas. Seria isso?
de muitas tarifas e muitos acordos, até eu lembro uma Aí os frase do blocos, Murray. né, e tal. Falando desses blocos, os tratados, o dito tratado de livre comércio, e o Murray, em alguns artigos já no final da sua vida, né, principalmente no começo dos anos 90, que estava se discutindo NAFTA, e o Murray veio a falecer no meio dos anos 90, e o Murray se opunha ao NAFTA, né, que teoricamente era um tratado de livre comércio, mas ele falava assim: "Cara, para ter livre comércio você precisa de uma frase: não haverá imposição ao livre comércio nos 2 países. Pronto. Você não precisa de um calhamaço de 2.000 linhas falando como que esse livre comércio, aqui bem entre aspas, para quem estiver escutando só, vai acontecer. Então, Já não é tão livre, na terceira página já deixou de ser livre. já deixou de ser livre. Esses tratados de livre comércio que aconteceram, principalmente o que bomba desde os anos 90 para cá, né, que a gente tem o NAFTA, o Mercosul, tem, a União Europeia 100%, lá o Trans-Pacific Partnership, que conversaram, desconversaram, enfim, são tratados e mais tratados que são tudo menos livre comércio. Mas e como ele leva o nome de livre comércio, quando você se opõe a ele, vem os mesmos midwits de sempre, fala assim: "Você se opõe ao livre comércio, você não leu o David Ricardo". Daí você fala assim: "Cara, tá, então, exatamente, Adrianão, exatamente". Então, a gente tem uma estrutura de livre comércio internacional que não é fruto das vantagens comparativas reais desses países. Às vezes são simplesmente redigidos pela Organização Mundial do Comércio, são determinados por acordos bilaterais entre governos, não entre empresas e cidadãos que estão tradando entre eles. Acordo bilateral é a maior desgraça do mundo, se a gente for parar para pensar em questão de livre comércio, é o que mais tem aí, o povo rotula de tratado de livre comércio entre Brasil e Argentina. Pô, um tratado entre Brasil e Argentina, de livre comércio entre Brasil e Argentina, é um antitratado de livre comércio com o resto dos 200 e tantos países que a gente tem para comercializar entre tanto o Brasil como a Argentina. Não, perfeito, perfeito. Então, acaba virando uma piada também. E esses economistas que fazem o L aí pelo Ocidente, eles com frequência vêm falar assim: como que você se opõe a isso? Então agora eles estão tão magoadinhos com as tarifas, com as questões estéticas do Trump. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer uma análise mais profunda, entender. Então, em parte, essa desindustrialização que a gente vê nos Estados Unidos, de maneira forte dos anos 90 para cá, mas de maneira muito mais forte desde a crise de 2009, ela também não é um fruto natural. Não é algo que é simplesmente o foco do livre comércio. Os Estados Unidos pode comprar da China, não pode exportar. Os Estados Unidos pode comprar da União Europeia, não pode exportar. Os Estados Unidos pode comprar do Brasil, não pode exportar. Logicamente, então, e daí eu falo isso sempre, alguém vai lembrar alguma indústria que o Brasil importa dos Estados Unidos pra caramba o tempo inteiro. Assim, não é esse o ponto. A gente tá falando aí em termos agregados maiores. Então, a gente tem que pensar que pode existir um propósito, e se no final do dia a gente vier a ter menos tarifas, mais comércio, isso é exatamente o que a gente quer. O que a gente preferiria era zero tarifas. Mas é um bode colocado na sala pelo Trump para se fazer essa discussão, que é o que as pessoas tinham que estar discutindo. As pessoas não tinham que estar discutindo o Trump, tinham que estar discutindo Os como benefícios do comércio internacional. é, por que que o meu país está sendo boicotado pelo Trump? Porque o meu país mete uma tarifa de importação gigante. Pô, então nós temos que reduzir essa tarifa. Perfeito. E não é só tarifa, né, são os bloqueios, alfandegários até Cotas, fora né? das tarifas, né, Cotas alfandegárias, tarifas de importação, tem muita coisa, cotas, né? as cotas verdes. Então, por exemplo, a União Europeia, na primeira semana que ele colocou a União Europeia, a Úrsula lá, demoníaca, já veio falar assim: "Não, não, nós abaixamos as tarifas para zero". É, mas vocês vão manter todas as outras regulamentações que impossibilitam a importação de produtos americanos. Então, assim, na verdade você está de novo só fazendo populismo, você não quer abrir o mercado. Então a gente tem que fazer essa discussão. A discussão no Brasil tem que ser: "Cara, por que que a gente não é um país que tem economia aberta? Por que nós temos uma economia fechada?" E não ficar falando "Orange Man bad" o tempo inteiro. Por que que a gente não usa, então, os malefícios que a gente está falando que é ruim para os Estados Unidos não ter economia aberta, por que que a gente não usa isso para a nossa situação brasileira? Por que que a União Europeia não usa isso para a situação deles próprios?
Nós temos que abrir, nós temos que ser mais competitivos. Todos os argumentos que valem para os Estados Unidos valem para a gente. Por que que a gente só aplica para eles, não aplica para a situação brasileira? Exato, exato. Uma das discussões, quando a gente fala de tarifas de imposto, como assim tem realmente o que se vê, o que não se vê e o que não se realiza, né, do per Island, mas assim, eu vejo, por exemplo, um mercado que eu sempre escutei na escola, o pessoal falando, tipo assim, ai, o Brasil vende produto manufaturado, tipo café. Ai, a gente vende o café, vende a soja para o exterior e a gente importa mais caro, não sei o quê, e isso é uma imposição do imperialismo. Não, bicho, é porque para exportar o cara não paga ICMS, tem a Lei Candir, então o cara vai exportar mesmo, ele não vai querer produzir aqui dentro, porque ele vai pagar imposto. Então assim, é uma umas retóricas que a gente fala assim: "Não, nós temos que fortalecer a indústria nacional, bloqueando o produto internacional vir". Mas a gente tem um incentivo interno para falar para o cara: "Ó, exporta, velho, porque você vende aqui para dentro, você vai pagar imposto". Então, assim, são incongruências de sistemas tributários que são complexos, porque, assim, a gente está falando de tarifa, que nem você lembrou muito bem, tem as cotas, tem um monte de coisa, tem acordo bilateral de não sei quem com não sei quem, tem os acordos, né, o próprio Mercosul, quem for estudar o Mercosul, tem até uma cota de livre comércio entre os países, tipo assim, ó, eu tenho livre comércio com a Argentina, mas eu só posso importar tanto de leite ou tanto de carro. Então, é tudo menos livre comércio isso, é comércio controlado 100%. E até falando aqui do caso da situação brasileira, ah, um caso assim que talvez fique claro para todo mundo, que todo mundo consegue relacionar, o brasileiro adora tomar café, assim, eu não sei qual é a situação atual hoje em dia, mas no começo desse século ali, para os anos de 2008, 9, 10, a situação ainda era assim. O Brasil, né, historicamente, o maior exportador de café do mundo, né, e a gente sempre exportava o café verde, o grande volume de exportação do Brasil era o café verde, e a Itália e a Alemanha, que eram os grandes exportadores de café processado já. Então, o café torrado, os blends, então a gente até pensa, marcas italianas de café, as cápsulas, daí a Suíça estava entrando, então a Nespresso estava entrando no mercado naquela época, acho que já existia, mas estava começando a se tornar grande a Nespresso naquele momento. E o Brasil não exportava os blends fantásticos. E daí eu fui investigar na época, e era assim, existia uma série de regulamentações no Brasil que impedia que nós importássemos café verde. Porque o Brasil é o maior produtor de café verde do mundo. Mas daí, como a gente não conseguia importar alguns tipos específicos de café verde, porque todo café não é igual. A gente tem tipos de café diferentes. Fazia com que a gente não conseguisse produzir alguns blends de altíssima qualidade, que eram esses blends que eram produzidos. Então o Brasil tinha que mandar o café para a Itália importava o café do Vietnã, da Colômbia, de não sei aonde, e produzia um blend que era 80% café brasileiro, e esse cara que exportava. Então, assim, de novo, a proteção alfandegária do Brasil impedia que o Brasil exportasse um produto de maior valor agregado. Então, assim, é essa discussão que a gente tem que ter no âmbito brasileiro e não ficar falando Orange Man Bad o tempo inteiro. Vamos trazer essa discussão para cá, vamos liberalizar a nossa economia. Eu acho que aí é um outro ponto. Se a gente tá vendo, vamos lá, vamos imaginar que eles são coerentes, tá, Sérgio? Que existe coerência. Pô, se os Estados Unidos está se fechando, é hora do Brasil surfar na onda e se abrir e trazer esse mercadão pro Brasil. Era a hora da gente estar diminuindo as nossas tarifas para falar assim: não, os Estados Unidos está fechando, a gente está abrindo, vem para cá, gringo, vem gastar no Brasil, vem trazer dinheiro para cá, vem investir aqui. Seria isso, se eles fossem coerentes, não é? Exato, 100%. E olhar para outras questões que a gente tem. Por exemplo, a gente tem a nossa mão de obra. Você vai falar assim: "Ah, em geral, o nosso empregado não recebe tanto". É, mas os nossos custos trabalhistas são gigantescos. Fazem com que a gente perca a competição com relação a alguns países da Ásia. E não é a diferença do que o trabalhador recebe, tá ok? É a diferença de quanto ele custa para a empresa que faz com que nós não sejamos competitivos. Não é o recebimento da mão do cara, a gente não tá falando pra zerar o recebimento do cara, ou que o pessoal fala que é mão de obra escrava, por lá. A gente não tá falando pra isso, a gente não tá falando pra baixar os salários brasileiros, a gente não tá falando nada. Inclusive os salários iriam subir se a gente parasse de gravar com impostos o trabalho. E esse é outro que, assim, os economistas do L que ficam falando: "Ah, é um absurdo os impostos, né, porque se a gente tiver tarifas, a gente vai desestimular o comércio internacional, a importação de produtos".
para o Brasil, o que você acha que imposto sobre o trabalho faz? Estimula a demanda para o trabalho ou diminui? Óbvio que eles sabem isso, mas eles não são sérios, Adriano. Entendeu? É essa discussão que a gente tem que estar tendo no âmbito nacional. O que a gente tem que fazer para a gente ser mais livre e estimular a economia? Então acho que a solução para a gente nessa discussão seria, primeiro nós precisamos de economistas que não sejam canalhas. Primeiro, tem que deixar de ser picareta. Primeiro ponto. Porque aí dá para fazer alguma discussão séria. Hoje não tem como, né? Porque os caras estão buscando ali posicionamento, posição política, agradar político, sei lá. Todo mundo se vende tão baixo assim por um cargo no governo, Sérgio? É isso mesmo? Parece que sim, né, Adriano? É sempre. E é engraçado que não pegam cargo no governo, né? Ou sei lá, qual que é o objetivo de um cara, dono de uma corretora, dentro de um mercado privado, ficar puxando o saco do governo que tá ferrando os clientes dele? Não, Qual que é? Eu não sei, cara. Eu ainda enfim, não entendi. enfim, às vezes ele tá ali entre os primeiros recebedores do dinheiro novo que é impresso, né? É, cantilhão na veia. Feito cantilhão na veia. Efeito E, a- cantilhão na veia. e aqui é outro ponto, já que a gente vai falar um pouco de política monetária, ah, eu vi também muita gente no mercado financeiro, né, Adriano? Muita gente no mercado financeiro, também nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, muita gente falando assim: não, ferrou tudo. Agora essas tarifas vão trazer uma crise internacional para todo mundo. Elas vão causar uma crise internacional gigante. E o ponto que a gente tem que lembrar é que, assim, no máximo, essas tarifas, elas podem ser a gota a gota d'água que faz o copo vazar, que faz estourar a crise. Agora, a gente desconsiderar todos os efeitos monetários e fiscais que Brasil, Estados Unidos e Europa tiveram nesses últimos 15 anos, de 2008 para cá, se a gente quiser falar, assim, é um absurdo. Pensa, nos Estados Unidos a gente teve 7 anos seguidos de taxa de juros zero. Taxa de juros zero durante 7 anos seguidos, né. Vê a quantidade de dinheiro que o Ocidente imprimiu nos anos de 2020 e 2021, incluindo o Brasil. Assim, aquela política monetária, calamitosa durante os anos de 2021 e 20 e 21, 2% taxa de juros, que significava taxa de juros reais, em termos reais, né, não nominais, mas negativo. A gente achar que isso não vai causar problema na estrutura produtiva, não vai gerar inflação de preços no período seguinte. E que gerou, teve que subir a taxa de juros, teve que jogar ela lá em cima, né? No finalzinho do Roberto Campos Neto, ele teve que jogar a taxa de juros lá em cima porque a inflação começou a vir embora, né? Perfeito. Então, a gente achar que isso não importa nada e o que importa só é a briga tarifária, e de novo, sim, não queremos tarifas, queremos um mundo sem tarifas, sem nada, mas colocar como o grande efeito de uma possível crise, e assim, pode ser que essa briga tarifária, que essa guerra tarifária venha gerar uma crise internacional, mas gerar, que eu digo, ela ser o gatilho, Ela demonstrar já problemas estava batendo a estruturais muito porta, né? maiores. Já estava Já batendo a estava. porta, né? Perfeito. Tava ali já, a gente já estava esperando alguma coisa acontecer e tal. E aí eu te faço a pergunta, será que então essa galera tá criando toda essa retórica para se safar? Vamos dizer assim, porque, pô, vai ser ótimo o Lula jogar na conta do Trump toda a desgraça econômica que aconteceu no Brasil, não é? O bode expiatório sempre é buscado, né, acho que sem dúvida nenhuma, ele serve como bode Foi um expiatório. alívio, tipo assim, o Haddad agradeceu quando falaram das tarifas, assim, graças a Deus, agora a gente vai ter alguém para pôr a culpa, né? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, né? Não, então, desse ponto de vista retórico, é horrível para o Brasil, é horrível para a Europa. Então, sendo os tecnocratas europeus ou os políticos corruptos brasileiros, cara, sim, eles têm uma desculpa total para apontar agora. E isso, sem dúvida nenhuma. E daí por isso essa importância da gente no Instituto Mises ou economistas sérios de apontarem que, assim, sim, as tarifas são ruins, mas os nossos problemas estruturais são muito maiores. E sobre os nossos problemas estruturais, nós temos capacidade de resolvê-los. Assim, um déficit fiscal do tamanho que a gente está no Brasil, e no caso dos Estados Unidos também, assim, é um absurdo isso.
gasto com mais gasto com mais gasto. E achar que a nossa taxa de juros só vai ser alta, porque o comércio internacional está tendo problema e está gerando medo enfim, na economia mundial, nos mercados, tudo isso daqui, e não olhar para dentro de casa, para a gente mesmo, e continuar gastando cada vez mais. Declarações que vamos continuar gastando mais. E mesmo com relatórios do Tesouro falando que em 2027 o dinheiro acaba, vai querer colocar no Trump essa conta? Fala assim, ó, não temos, chegar em 2027, fala assim, ó, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para educação, e a culpa é do Trump, por causa da tarifa de importação. Será que vão ser canalhas a esse ponto? Eu acho que a gente tem que gravar, eu acho que esse episódio vai ser bom ficar gravado, porque a gente vai poder falar, ó, há 3 anos atrás a gente falou que vocês iam meter esse caô de idiota e achar que todo mundo ia cair nessa história de picareta de vocês, né, velho? E é isso mesmo, é isso que a gente vai escutar. Logicamente vão ter outros bodes expiatórios, vão ter outros, meninos maus que aparecem por aí, que fazem com que as pessoas fiquem assustadinhas, mas eu acho que é importante, assim, no instituto, no site do instituto, tem episódios teus, Adriano, tem episódios antigos do podcast do Miss Brasil, sempre falando das benesses do comércio internacional. E quando a gente está falando das benesses do comércio internacional, a gente está falando das benesses do livre comércio. O livre comércio, inclusive, dentro das suas próprias fronteiras. Então, nós temos que deixar que os brasileiros transacionem entre eles também. Se esse benefício vale para o comércio internacional, por que ele não vale para a gente internamente, Adriano? Então, acho que é esse o caminho, acho que tem muito a ser falado ainda dessas tarifas, ah, qual que é o papel que tem, talvez, de uma disputa maior ainda e mais feroz entre Estados Unidos e China do que Estados Unidos e outros países, quais são os efeitos monetários que a gente pode ter com relação aos efeitos da hegemonia do dólar, um dólar mais forte, mais fraco, de tudo isso daqui. Mas para a gente conversar isso, a gente precisa ter essa nuance e não só ficar falando que tarifas são ruins. A gente tem que entender da onde que tá vindo essa briga e como que ela tá afetando o mundo inteiro e como que os países. Não, mas vamos corrigir. Tarifas são ruins. O negócio é que a galera acha que o Trump é o único cara do planeta que tá cobrando tarifa. É esse o furo da galera. Achar que, o Trump então está. Pô, mas a gente cobra mais tarifa que o maluco. Nós temos que baixar a nossa tarifa. É isso. As tarifas, assim, são uma bosta, pra ter, desculpa o palavreado, pessoal. Mas, assim, de maneira simples, é isso. Mas achar que esse é o maior problema do mundo, do Ocidente, ou do mundo inteiro, né? Porque tá negociando com a China e tal. Assim, é uma piada. Num momento de política monetária não séria, esbórnia fiscal, um monte de censura gigantesca nos países. São todas coisas que a gente pode arrumar internamente. Regulamentações crescentes. Né, a gente sempre fala, a União Europeia, o tal local do livre comércio, os caras regulam a curvatura da banana. Eu tô fazendo um L aqui de novo, mas é pra fazer a curvatura da banana, aqui, assim, assim, se não tiver tal curvatura, não se considera uma banana. Assim, pode ver, tem aí, tá nos documentos da União Europeia de importação, tal. Então você tá falando assim, aonde que isso é livre comércio, Adriano? Aonde que isso é livre iniciativa? Não existe. E E talvez o que a gente tenha aqui, acontecendo eh, a gente vai ver um realinhamento. Não sei qual vai ser esse realinhamento que a gente vai ter do comércio internacional. Não sabemos. E até a gente fez uma postagem um tempo atrás falando assim: "Não dá para saber ainda qual o resultado dessa guerra tarifária, dessas tarifas do Trump, enfim, do que está acontecendo". E daí teve gente que logicamente postou lá no comentou nos nossos posts, né, ali fazer: "Como que você não sabe? Então vocês estão jogando para fora toda a ciência econômica que vocês jogaram". Não, é uma discussão política muito maior. Qual é o efeito direto da tarifa? A gente sabe qual é o efeito direto da tarifa, mas vamos supor que o Brasil então venha puxar rego e a gente reduz as tarifas. E os Estados Unidos sobe um pouquinho a tarifa contra os produtos brasileiros e o Brasil reduz enormemente as tarifas. Como que a gente sabe qual é a magnitude disso que vai acontecer? Como que a gente sabe como que o Brasil vai reagir, a União Europeia vai reagir a isso? Quais que vão ser os efeitos que vão desdobrar? Acho que tem muita coisa acontecendo ainda no futuro próximo e eu tento achar que esse é o grande tema da economia mundial nos próximos, a menos que aconteça alguma coisa aí fora do normal, é o grande tema desse ano de 2025, Adriano, na economia mundial. Não tô falando só na economia brasileira, né, mas na economia mundial.
E vai ser um tema recorrente aqui no nosso podcast, porque não tem jeito, a gente não consegue aqui esgotar todas as discussões. A gente nem falou da questão de preço de título de dívida americano ficar até mais barato para o próprio governo se quitar um pouco na recompra de título. Então, tipo assim, tem essa discussão também do para onde estão indo os preços dos títulos da dívida americana, às vezes é uma jogada, não sei. Então, assim, tem muita coisa para ser discutida e outra, todo dia tem uma peça nova movendo o tabuleiro, né. Então, assim, o que a gente gravou agora, se o Xi Jinping, como é que é o nome do cara lá, o chinês lá, o Xinepin. Xi Jinping, Xi Jin Fu Não, Xiu não, não é Fong, Xinepin, Xi enfim, enfim. Fun, é um X Vai lá, o Xi, o Xi o Xi é Xi certeza que é Jinping, Xi. Xi Xi Jinping. Jinping, Xi Jinping. Então, você me confundiu tudo, Adriano. Mas, Vai bicho, lá. como é que faz? É tudo igual os cara. Aí, ó, É. o sendo cancelado aí, ó, Aí, ó. pelo pessoal. Tô nem aí, foda-se. Aí é o seguinte. O que acontece é o seguinte, meu, vai que ele fala alguma coisa diferente amanhã e pede arrego, mudou tudo aqui o que a gente tá falando. Então, assim, não é que muda, é que às vezes acontece mais rápido o que a gente estava desenhando aqui ou não, ou nem aconteça, às vezes o cara dobra a aposta e aí você tem tudo isso aí acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa é a discussão do ano mesmo, eu concordo contigo, talvez até e no Brasil isso vai ficar mais quente, porque ano que vem é ano eleitoral, né, então como que vai se conduzir esse tema em um ano eleitoral, né, que é um ano que se costuma fazer muita discussão interna, aí que o governo gasta mesmo, porque aí vai precisar se bancar na campanha, bancar os seus candidatos, então assim, como que vai ser tratado esse tema num momento tão sensível para a economia brasileira, não é mesmo, Sérgio? Então a gente vai ter que gravar mais episódios aqui falando, esse aqui vai ser o primeiro de vários episódios sobre essa discussão tarifária americana. Perfeito. Acho que nesse daqui, esse nosso primeiro bate-papo, a gente meio que tocou um pouquinho de tudo e reclamou muito, talvez, do posicionamento de pessoas que não são sérias, discutindo esse assunto de maneira muito rasa. Mas tem diversos pontos específicos que podem ser discutidos, assim, a exaustão aqui, como você está falando, as questões monetárias, como isso afeta as questões fiscais desses países. Então, enfim, ou questões sobre um acordo que seja fechado de um país com os Estados Unidos, de um país com outro país. Por exemplo, nem citou a Argentina, como é que a Argentina está surfando nisso? Que o Milei está muito próximo do Trump, como é que está sendo a reação da Argentina em comparação à reação do Brasil e quem que vai se dar bem nesse jogo? Então, assim, tem essa discussão para ser feita também, porque a Argentina é um player importante que está tomando decisões totalmente diferentes do Brasil e nós estamos tipo Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental na época da Guerra Fria, né? Um tá escolhendo comunismo e o outro tá escolhendo abrir um pouco o mercado. Vamos ver qual que vai dar certo, né? Vamos ver quem vai pular o muro da Argentina para o Brasil ou do Brasil para a Argentina. Então, assim, é um experimento muito parecido isso que a gente está vendo aqui. Então, é uma outra discussão. Tem que trazer alguém que entende de Argentina, o que está acontecendo na Argentina, e a gente discutir, eu, vocês, convidado, para a gente fazer esses paralelos para a gente, porque é muita coisa no jogo. Paraguai aí no Brasil, Paraguai, nosso vizinho, está fazendo também políticas diferentes, está sendo muito competitivo, muita indústria indo para o Paraguai. E aí, como é que fica esse jogo? Porque ficar falando do Trump é fácil, agora falar do Paraguai, a galera nem está sabendo que tem indústria brasileira indo embora para o Paraguai. Então, assim, tudo isso resultado desse problema tarifário que a gente vive. Não, temas riquíssimos. A gente ainda falou da Europa como monolítico, né? Mas na Europa mesmo a gente está vendo países diferentes querendo fazer um approach com relação às tarifas de maneiras diferentes. Então, a Europa, que no fundo é um projeto que nasceu para ser protecionismo da agricultura e da pecuária europeia, e no final, enfim, se virou um protecionismo de tudo que acontece por aí. Então, a gente vai ver, as questões geopolíticas vão ser interessantes, as questões econômicas. Acho que aqui, esse ponto do Paraguai que você falou é fantástico. Dá para ter uma discussão profunda sobre isso, como a Argentina está indo diferente. Então, Adriano, acho que a gente vai fazer muitos episódios cruzados aí junto ainda sobre esse tema. Sensacional, sensacional. Sérgio, quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast Miss Brasil. Então, você que gostou desse episódio, seja no canal do Miss Brasil ou no canal
da Rádio Rodabout, dá o seu clicar. De repente o bom é você fazer nos dois, né? Vai lá e clica num e clica no outro, dá um ok, dá um curtiu, dá um sininho nos dois canais para você receber tanto os nossos novos episódios no Miss Brasil, seja no canal da Rádio Rodabout, aqui no YouTube ou no Spotify. Às vezes é aqui no Spotify, às vezes você está escutando e vendo no Spotify. Então nos acompanhe nas nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos, principalmente seus amigos esquerdistas, manda para eles lá para eles ficar mais puto ainda contigo, E porque é dos bom falsos também. liberais também, né? E os falsos liberais também, daqui a pouco, né? Vamos ter que bolar um nome pra esses falsos liberais, né, Sérgio? Deus do céu, tá difícil. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, um forte abraço. E não se esqueçam que eu e você e o Miss Brasil, nós fazemos a liberdade. Valeu, galera.